Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que o Senhor te encontre, em paz e tranquilidade hoje. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Meus irmãos, você é crente? Se você está me ouvindo, você é crente ou você não é crente? Se você frequentou alguma igreja evangélica ou não, ou conhece alguma igreja evangélica, eu queria saber de você se você sabe como funciona uma igreja evangélica. Como é que funciona uma igreja? Porque a maioria das pessoas frequenta a igreja, não passa da nave da igreja, né? Ficam lá na nave da igreja, ouve a pregação às vezes participam da ceia, participam como membro, mas não conhece o funcionamento verdadeiro de uma igreja evangélica. Isso nós vamos aprender aqui, neste vídeo, tá? Fique até o final, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de apoiar esse canal, tá bom? Dando o seu like aí e compartilhando também esses nossos vídeos. Muito bem. As igrejas evangélicas são um grupo diversificado dentro do cristianismo. Você pode conhecer a igreja católica, já tem ido na igreja católica. A igreja católica é a mesma coisa sempre, em qualquer lugar. Outras igrejas também são assim, que não são evangélicas, chamadas evangélicas. E o que caracteriza uma igreja evangélica é justamente a sua diversidade. Quando eu falo diversidade, eu falo que existem, dentro do contexto da igreja evangélica, existem várias igrejas evangélicas que são semelhantes, mas diferentes entre si. É complicado você entender? Vou te explicar mais ou menos. Tem a Assembleia de Deus e tem a presbiteriana. Ambas são igrejas evangélicas, ambas creem na mesma coisa, no Senhor Jesus Cristo, na salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ambas congregam os membros da mesma maneira. Existem templos, existem hierarquias eclesiásticas ali, porém a visão deles de evangelho muitas das vezes varia. A Assembleia de Deus dá ênfase aos dons do Espírito Santo, dá ênfase ao batismo no Espírito Santo. O culto é diferente da presbiteriana, que não dá ênfase tanto, não dá ênfase, quase nenhuma, ao batismo no Espírito Santo. Muitos não acreditam nisso. E tem um modo de encarar a salvação de maneira diferente. Isso você vai aprender em alguns vídeos nossos que nós falamos sobre isso aqui. Vai lá, dá uma olhada no canal que você vai ver muita coisa boa nos nossos vídeos aí. Bom, são ambos evangélicos, ou seja, eles não têm símbolos religiosos nos templos, existem pastores, existem presbíteros, existem diáconos, existem as irmãs que oram, existem os irmãos, existem as crianças, existe o batismo, que pode variar entre uma ou outra igreja evangélica, entre uma ou outra denominação. Por exemplo, presbiteriano, ele batiza por aspersão, ele batiza a criança. Depois a criança, quando crescer, se tornar consciente, um adolescente, ele faz a confissão de fé. A igreja Assembleia de Deus, como a Batista, como a maioria delas, das igrejas evangélicas, elas batizam por imersão, ou seja, colocam a pessoa num tanque, num local, pode ser um rio, pode ser o mar, pode ser numa praia, mas tem que ter uma água para imergir a pessoa, representando assim o novo nascimento, o homem velho morrendo, sendo sepultado, e o novo homem com novidade de vida, ressurgindo assim como uma nova criatura. E não se batizam crianças. As crianças, nós cremos, eu sou da Assembleia, nós cremos que a criança não tem consciência de o que ela é, consciência do bem e do mal. Por isso ela não pode se arrepender. Ela vai se arrepender de quê? Se ela não tem consciência das coisas. Então ela precisa chegar um período da vida dela, talvez ali uns 12, 11, 12, 13 anos, algumas mais, algumas menos, depende de cada criança, que tem consciência do que estão fazendo. Para isso existe o discipulado. As igrejas estão organizadas em níveis. Existem os níveis eclesiásticos, algumas igrejas têm pastores, outras igrejas não têm pastores, algumas têm anciões, como a Congregação Cristã do Brasil não usa esse nome pastores,
Você vai saber por que em um vídeo posterior que a gente vai fazer sobre a CCB, Congregação Cristã do Brasil, porque ela não é aceita como uma igreja evangélica. Ela é tida como uma seita e você vai aprender por quê num próximo vídeo aí para diante. Acompanhe os nossos vídeos que você vai saber quando eles vão ser colocados. Para isso, marque aquele sinalzinho lá, aquele sininho pretinho para você receber as notificações. Então, existem os níveis eclesiásticos, existem as funções eclesiásticas. Existe um pastor que, dependendo do sistema de governo da igreja, se for episcopal, se for presbiteriano, se for congregacional, o pastor pode mandar em tudo na igreja, ou o pastor não pode mandar em tudo, só pastorear e só pregar, dando ao governo da igreja um conselho ou a um colegiado chamado presbitério dentro da igreja. Isso aí varia de denominação para denominação. Você vê que isso é bem variado, Isso varia muito. O episcopal, o pastor manda em tudo. Ele manda em tudo. Ele manda, desmanda, ele bota, ele tira. Ele que manda ali. O presbiteriano, existe um colegiado dos presbíteros. Eles que decidem o que vai ser feito da igreja. O pastor ali, nesse caso, ele só prega a palavra, ele só apacenta, ele só cuida e só ensina. Ele tem voto no colegiado, mas se o voto dele for vencido, é o colegiado que diz que tem que ser feito. Da mesma forma, o congregacional, em que existe pessoas escolhidas dentro da congregação que decidem tudo dentro da igreja, decidem se vão fazer, se não vão fazer, ou o salário do pastor, o que o pastor vai receber, como é que vai ser, escolhe, tira, bota pastor, escolhe, tira, bota pessoas no cargo, eles que decidem tudo. Mas, via de regra, todas elas são lideradas por um pastor. Existe um pastor que pode ser chamado presidente da igreja, pode ser chamado pastor principal, pastor governante, seja pastor congregacional, mas é um pastor que manda. Eu estou falando de igrejas não como campo, mas igreja em si, porque campos de trabalho, convenções são coisas diferentes que um dia a gente vai tocar no assunto e você vai saber muito bem qual é a diferença de uma e outra. Então, tem sempre o pastor. O pastor, por exemplo, vamos tomar, por exemplo, a Assembleia de Deus de qual eu faço parte. Mas, a grosso modo, é sempre a mesma coisa, tirando a igreja presbiteriana, que não tem a figura do evangelista, tem a figura do diácono e tem a figura do presbítero e também do pastor. A Batista, se alguém tiver que fazer alguma correção no que eu vou falar, tem o diácono e tem o pastor, Tem o diácono e o pastor. Não existe a figura do presbítero nem a figura do evangelista como cargo. A Assembleia de Deus já tem todos esses. Alguns acham até que é uma escadinha, mas na verdade não é. São ministérios totalmente diferentes. Hoje em dia se toma como se fosse uma escadinha de promoção. Existe o auxiliar de trabalho, existe o diácono, existe o presbítero, existe o evangelista e existe o pastor. Muito bem. O auxiliar de trabalho é um membro que se dedica lá a trabalhar na igreja, é levantado como auxiliar de trabalho. A gente vê a chamada dele para aquilo ali e ele vai auxiliar na igreja. O nome já diz, auxiliar de trabalho. Auxilia no trabalho dos cultos, Auxilia o diácono também, que o diácono já é outro, que inclusive é um cargo bíblico, Está lá no livro de Atos, você vai ver que foram levantados os diáconos ali na igreja, que cuidam da igreja, cuidam da arrumação do templo, auxiliam na ceia do Senhor, auxiliam no recebimento dos irmãos, auxiliam na limpeza, auxiliam na conservação do templo. Essa é a função dos diáconos. O presbítero, ele tem a função de pregar a palavra, ele entra no ministério da palavra, não é do diácono. Embora, note bem, esses cargos, assim por dizer, todos eles exercem a função dos outros. Por exemplo, o presbítero, na falta de um diácono, exerce a função de um diácono.
O auxiliar de trabalho, na falta de um diácono, exerce a função do diácono. E temos o presbitério, que muitas das vezes pastoreia alguma igreja, exercendo a função de pastor. Na verdade, biblicamente, presbítero e pastor são a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa. A Assembleia de Deus e algumas outras igrejas dividem isso em alguns patamares, né? De modo a organizar melhor a própria igreja, as próprias funções da igreja. Eu, por exemplo, eu sou presbítero, já dirigi igrejas, algumas igrejas, já pastoreei algumas igrejas, exerço função de ensino, eu estou aqui ensinando vocês, eu dou aula na escola bíblica dominical, eu já evangelizei, já exerci função de evangelista, cuja função biblicamente é pregar, trazer ao perdido a palavra de Deus, levar o perdido à palavra de Deus, evangelizar, por assim dizer, mas hoje em dia é só um cargo intermediário entre presbitério e pastor. Alguns lugares, inclusive, algumas Assembleias de Deus eliminaram o evangelista e já ordenam o presbítero direto a pastor. E tem o pastor que exerce a função de pastorear, que na Assembleia de Deus é uma função múltipla, né? Ele gerencia dinheiro, ele gerencia patrimônio, ele gerencia os irmãos, ele gerencia os departamentos da igreja, né? E como dissemos aí atrás, ele, como é um sistema episcopal, ele manda e desmanda na igreja, a palavra dele é a palavra definitiva ali dentro da igreja. Você pode achar ruim ou você pode achar bom. O que você acha? Qual dos sistemas é melhor, nas igrejas? Episcopal, onde o pastor manda, só ele que manda, né? Ele é supremo. O presbiteriano, que tem um colegiado de presbíteros, ou o congregacional, e que a igreja reúne e a igreja decide os destinos da própria igreja. O que você acha? Você acha que deve ser um ou outro? Qual deles? Ou a mistura deles? Né? Porque também tem igrejas que têm misturas de vários tipos de sistema de governo. Por exemplo, a Assembleia de Deus, nos seus primórdios, não era episcopal, ela era congregacional. Os membros decidiam isso. A partir de 1930, por aí, começou-se a tirar o sistema congregacional e passou-se aí o sistema episcopal. Isso tem uma razão de ser, que também vamos discutir se o Senhor assim permitir. Os cultos e as reuniões. Dias de reuniões. Geralmente, existem três reuniões por semana. Eu estou falando da Assembleia, se a sua tem mais ou menos, algumas só tem domingo. Por exemplo, nos Estados Unidos, as reuniões, os cultos são domingo de manhã, na maioria das igrejas. A Assembleia de Deus aqui no Brasil tem por costume fazer cultos 3 vezes por semana, cultos oficiais. Geralmente é um culto de ensino, por exemplo, a minha faz um culto de ensino às terças-feiras, às quintas-feiras faz um culto dos departamentos e aos domingos faz um culto de adoração e louvor. Algumas igrejas fazem cultos temáticos, bota culto de libertação, culto disso, culto daquilo, aquilo outro, que eu não recomendo, que eu não acho muito bom, porque fica um negócio bem preso mesmo. Algumas igrejas, inclusive, algumas Assembleias de Deus, fazem muitos cultos durante a semana, fazem culto de libertação, fazem campanhas, fazem isso, fazem aquilo. Isso tem várias razões, várias razões que não está no escopo aí do nosso vídeo aí, mas a gente um dia vai discutir isso aí. Deus vai me dar sabedoria para mim discutir isso aí de maneira a não ofender ninguém, a não ofender e não trazer confusão para o corpo de Cristo. Muito bem. O culto é uma parte central da igreja. O objetivo da igreja, qual é o objetivo da igreja congregar os membros? É pregar a palavra de Deus. A função primária da igreja, ou seja, a função principal, o início da função da igreja é pregar o evangelho, é salvação de almas. O resto é acessório. Ministérios de dança, ministérios de música, ministérios disso, daquilo outro,
são acessórios cujo objetivo é ganhar almas para o reino de Deus, né? Para isso que a igreja foi instituída. Ela é uma organização que, por enquanto, é visível, mas existe uma organização invisível que está dentro da igreja, que é a verdadeira igreja de Cristo, que será arrebatada e lá para os ares. Para falar sobre o arrebatamento, tem um vídeo aqui meu aqui, você pode dar uma olhada nele, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Então, esse tipo de reunião dos irmãos é a parte central da igreja. O objetivo é esse, é congregar os irmãos para momento de louvor, momento de adoração, onde a congregação canta música religiosa, muitas vezes acompanhada de uma banda, acompanhada de um grupo de louvor, acompanhada de um irmão que está cantando, que está louvando, oportunidades. A Assembleia de Deus é conhecida por dar oportunidade aos irmãos, né, que não são pastores, não são obreiros, para pregar, trazer uma palavra de Deus, porque nós entendemos que a palavra de Deus, todo aquele que é salvo pode pregar e pode trazer a palavra do Senhor, diferente da presbiteriana, diferente da batista, que nem todo mundo prega. Geralmente é só o pastor ou um obreiro já credenciado, feito um curso teológico para trazer a palavra de Deus, mas isso é questão deles, não é nossa, que a gente está falando. Mas eu tenho que falar mais da Assembleia de Deus porque eu congrego lá e eu conheço para trazer até vocês. Mas o principal ponto do culto é a pregação da palavra, onde um pastor ou alguém convidado pelo pastor ou um obreiro da igreja traz a palavra de Deus, prega a palavra de Deus. Ele instrui pela palavra de Deus. A pregação nada mais é do que proclamação da palavra de Deus com instrução. Por isso que não existe palavra de Deus, não existe pregação em que você não explique aquilo que você está pregando. Eu já vi muita gente pregar a palavra de Deus só citando versículos. É pregação? Não é pregação. Eu já vi gente em que a pregação, 70%, 80% da pregação era falar em língua estranha. Isso é pregação? Não é pregação, porque Paulo mesmo diz que era melhor que você fale poucas palavras da sua própria língua do que milhares que ninguém entende. Porque falar em línguas estranhas edifica você mesmo. A língua estranha é um sinal para o descrente, não para o crente. Você está me entendendo? Então, pregação tem que ser com sentido, começo, meio e fim, trazendo algo espiritual da paz do Senhor através da pregação da palavra, que muita gente não entende isso. Outra coisa, a Bíblia é o fundamento de toda a igreja evangélica. Sem a Bíblia não existe igreja, sem a Bíblia não existe pregação do Evangelho. Nós entendemos, nós crentes, nós assembleanos, no caso eu estou falando, e também todas, a esmagadora maioria das igrejas evangélicas no Brasil e no exterior, aceitam que a Bíblia é infalível, o que está escrito ali verdadeiramente aconteceu, porque ela foi escrita, foi inspirada, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, e por um Deus infalível que não tem erro, não erra, porque seria um contrassenso que a sua palavra errasse ou tivesse alguma contradição que não tem. Você pode examinar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vai encontrar coerência em vários autores, em todos os autores da Bíblia, escrito durante milhares de anos por mais de 40 autores. Então é impossível um livro ser escrito de forma coerente durante milhares de anos por 40 pessoas que nunca se conheceram entre si. Outra característica das igrejas são evangelismo e missões. Como eu disse anteriormente, a igreja evangélica tem o fim dela, o objetivo dela é pregar o evangelho a toda criatura conforme o Senhor nos determinou. E isso se faz muitas das vezes através do evangelismo e missões. Que são missões, meu irmão? Missões são pessoas enviadas para outros países, outros locais do nosso país, onde não existem igrejas, não existe a pregação do evangelho, ou a pregação do evangelho é muito
muito tênue. Então, Deus levanta os missionários para ir para o campo pregar o evangelho sustentado pelas igrejas, porque é requerido que nós sustentemos os missionários no campo para que eles assim tenham tempo e disponibilidade para pregar o evangelho. O evangelismo todos nós podemos fazer. Não é necessário um dia para fazer o evangelismo, uma semana para fazer evangelismo. É necessário sim que cada crente entenda que o chamado de Cristo do ide dele é para todos nós, não é só para o pastor da igreja, não é só para o ministério, não é só para quem tem chamada para evangelismo, porque todo crente tem que ter chamada para evangelismo. Então, missões e evangelismo fazem parte da igreja, né? Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, esses são alguns aspectos principais de como funciona uma igreja evangélica. A igreja evangélica funciona desta maneira e nós assim vamos caminhando até a volta de Jesus. Louvado seja o Senhor. Se você nunca foi a uma igreja evangélica, experimente ir numa igreja evangélica que verdadeiramente, olha só o que eu vou falar, verdadeiramente proclame a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Salvação por Cristo, em Cristo e a salvação pela palavra do Senhor trazida até seu coração para transformar a sua vida. Se você encontra uma igreja assim, se você está entrando numa igreja assim, você está indo para um bom caminho. Muito cuidado com as seitas, pessoas que se dizem de Jesus, mas na verdade não são. E um dia a gente vai fazer um vídeo sobre elas, tá bom? Fique com Deus, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Fique na paz do Senhor e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá seu like aí, coloque aí o que você achou desse vídeo aí. Coloque as suas observações, suas críticas, o que você achou do nosso vídeo, o que você achou daquilo ali, né? Daquilo que a gente falou aqui nesse vídeo, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe. E a paz do Senhor para você.